Bom dia. Mais uma vez estamos aqui reunidos para o estudo do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Hoje vamos iniciar o episódio 20. Mas como sempre, antes de iniciar, queria pedir ao nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus, que nos dê o discernimento, a paz neste momento, para que eu possa transmitir da melhor forma e de uma forma muito clara estes ensinamentos do Livro dos Espíritos, assim como vós podereis receber essa informação de uma forma clara também. Agradeço também aos nossos guias, aos nossos amigos espirituais e a todos aqueles que estiverem connosco. Obrigado, que assim seja. Vamos então dar início a este episódio 20. Estamos na parte segunda do Mundo Espírita, ou Mundo dos Espíritos, capítulo 1 dos Espíritos, Progressão dos Espíritos. Pergunta 125 de Allan Kardec. Os espíritos que enveredaram, neste caso, os espíritos que enveredaram pela senda do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? A resposta é muito clara dos espíritos superiores. Sim, mas as eternidades lhes serão mais longas. Allan Kardec faz um pequeno comentário sobre esta questão. Por estas palavras, as eternidades, se deve entender a ideia de que os espíritos inferiores fazem da perpetuidade dos seus sofrimentos, cujo termo não lhes é dado ver. Ideia que vive todas as vezes que sucumbem numa prova. Então, aqui estamos a falar que os espíritos superiores disseram eternidades que lhes serão longas. Estamos a falar de uma caminhada. Certamente que existem espíritos que se demoram mais no mal, que engendraram os seus caminhos pela canhozinha gerada pelo orgulho e pelo egoísmo. Em certo modo, é independente da cocriação. Alimenta ideias, mas responde por elas na lavoura que lhes facultou a purificação. Aquele que se demora mais no mal, demora mais no aprendizado, encontrando dificuldade para as devidas assimilações da verdade. Não obstante, quando se consciencializa do bem como sendo o fator principal de sua vida, ele gasta menos tempo no aprendizado pelo facto de estar preparado pelo sofrimento, que lhes deixou um saldo de grandes experiências. Todos os graus de superioridade existentes na criação de Deus são acessíveis a todos os seus filhos. Mal algum perturba a fisiologia da alma, acessíveis, ou seja, a da alma que pode, de certo modo, desarmonizar os seus corpos, mas nunca altera a sua mais profunda constituição. Deus nada faz imperfeito. O espírito, quando está criando o plantou de mal para os seus irmãos no caminho, acha que o sofrimento é uma injustiça e lhes faltar a compreensão. E a razão ilusória lhes fala que irá sofrer uma eternidade, por não conhecer a extensão da eternidade no campo maior da vida. É nesse sentido que os espíritos superiores falam aos homens em eternidades. A conversação é de acordo com a evolução das almas. Se o entendimento é limitado, não se pode falar de temas mais profundos. A verdade absoluta existe apenas para Deus. Somente Ele é a verdade total. Abaixo dele prevalece a relatividade, cada vez maior até aos homens. Os próprios livros onde todas as filosofias espirituais e as religiões se baseiam, de vez em quando haverão de sofrer mudanças de acordo com a evolução das criaturas.
poucos aceitam, mas o progresso não pede licença a ninguém. Por ser uma força de Deus que a tudo arrasta-nos para o crescimento, nos mostrando uma verdade mais acentuada e preceitos de mais profundidade. Com o tempo, todos haveremos de aceitar com naturalidade os processos de mudanças da vida e de corpo. O tempo desaparece diante do espírito e diante da imortalidade. É por este motivo que não existem penas eternas para as almas. As penas são breves em comparação com a felicidade daqueles que já alcançaram por maturidade o que nos espera a todos. O Livro dos Espíritos é alicerce da doutrina dos Espíritos. Por ele, a razão nos fala das leis espirituais que a tudo dominam. Entretanto, as leis mais puras criadas por Deus vibram em nossa consciência, como sendo um livro escrito por ele dentro de cada alma. As coisas do mundo no exterior servem para nos tocar de modo a nos acordar do sono. Depois que os olhos do espírito se abrem, neste caso são dois, a consciência firma naquilo que podemos chamar a vontade de Deus. O tempo é o fator mais vivo para nos despertar para a realidade. Jesus é o mestre por excelência, por maturidade espiritual. Ele lê no seu livro eterno o que o amor maior escreveu e legou para nós. O Evangelho do seu coração para despertar o Evangelho dentro de nós. Essa é a verdade. Cada criatura salva a si mesmo pelo conhecimento da verdade que existe em todos. Sendo Cristo o nosso guia maior que nos ajuda a conhecer nós mesmos. Esta é a pura realidade. E vamos à pergunta 126. Chegando ao grau supremo da perfeição, os espíritos que andaram pelo caminho do mal têm aos olhos de Deus menos mérito que os outros. Isto já falámos, mas os espíritos superiores respondem da seguinte forma. Deus olha de igual maneira para os que se transviaram e para os outros, e a todos ama com o mesmo coração. Aqueles são chamados maus, porque sucumbiram. Antes não eram mais que simples espíritos. Estão a perceber a resposta a esta pergunta de Kardec? É que o soberano Senhor do Universo é todo amor, é toda bondade, já falei disto várias vezes. Ele não assiste um fim mais do que outro por ser todo justiça. Porque o Espírito, desde o seu princípio, escolheu o caminho do mal, enquanto outros palmilharam somente a cena do bem. Onde encontrar essa desigualdade, não é? É fácil de observar. A alma que ama o bem é mais velha. As experiências pelo qual já passou em inúmeras reencarnações e a conferir a maturidade necessária, de maneira a escolher e obedecer as leis que atendem ao amor. O animal é movido por instinto, e a destino falo-á matar para viver. As lutas são constantes em todos os reinos da natureza. Depois que essa alma animal se desliga por maturidade dos reinos mais grosseiros, leva consigo todos esses instintos. E logo que recebe a razão iluminada, escolhe somente o bem. Esquecendo todo o seu passado milenar, onde nunca existiu a educação, a consciência do amor e a consciência da verdade. Todos os espíritos passam por processos de evolução a que chamamos espertamento, onde existe o que denominamos de erro. Dor e sacrifício são meios estabelecidos pelo Criador no crescimento
dos seus filhos de coração. Achamos que todos os espíritos são perfeitos, mas estão no despertamento desta perfeição que dorme em cada um. As classes intermediárias, como dizem os espíritos, são almas que estão andando para a frente. É um curso que já foi vencido até meio. É ainda a mistura do bem com o mal, que na condição do aprendizado vai esquecendo o mal e se aperfeiçoando no bem pela natureza divina que vai desabrochando em sua consciência. Espírito algum, conhecendo a eficiência do bem, escolhe o mal, por saber que a vida é uma sementeira que se colhe aquilo que se semeia. O espírito, quando recebe atenção no mundo espiritual, é instruído em todas as modalidades da lei. E, ao receber um corpo físico pela primeira vez, já tem a noção do bem e do mal. Ele se mistura entre duas forças. É por essa falta de experiência que o próprio tempo lhe vai conferir no passar das vidas sucessivas. Se regredirmos a memória do espírito evangélico da profundidade das eras que viveu, deste ou noutros mundos, ver-nos-emos nos princípios da formação do seu caráter. Faremos os mesmos erros que nos atormentam, lhes servindo lição como tem-nos servido e não de servir àqueles que estão na nossa retaguarda. Os processos para despertar dos espíritos vieram pelas nossas necessidades. Sem faltar à misericórdia de Deus, usando os espíritos maiores para ajudar os menores. E assim ocorre por toda a escala do despertar espiritual de todos os espíritos. Procure ler com mais atenção, orar com mais humildade, exercitar o amor e a caridade intensamente, e as leis do Criador ficarão mais visíveis na tua consciência. Assim, elas vão passando a ser vividas pelo seu coração. Quem escolhe o mal desconhece o bem, e quem vive o bem já sentiu as consequências do mal. E vamos à pergunta 127. Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? Pergunta Allan Kardec. São criados iguais, respondem os espíritos superiores. Porém, não sabendo de onde vêm, é preciso que o livre-arbítrio siga o seu curso. Eles progridem mais ou menos rapidamente em inteligência ou em modalidade. E Allan Kardec faz o seguinte comentário sobre esta pergunta 127. Os espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem, nem por isso são espíritos perfeitos. Não têm, é certo, maus pendores, mas precisam adquirir experiência e os conhecimentos indispensáveis para alcançar a perfeição. Podemos compará-los a crianças que, seja qual for a bondade dos seus instintos naturais, necessitam de se envolver e esclarecer, e que não passam sem transição da infância à madureza. Simplesmente, assim como há homens que são bons e outros que são maus desde a infância, também há espíritos que são bons e que são maus desde a sua origem, com a diferença capital de que a criança tem instintos já inteiramente formados, enquanto o espírito, ao formar-se, não é bom nem é mau. Tem todas as tendências e toma uma ou outra direção pelo efeito do seu livre-arbítrio. Estamos a falar agora, esta pergunta de 127, uma questão de igualdade, não é? Porque viemos todos de um princípio único, que se fundamenta em Deus, mas em condições variáveis quanto ao modo de ser. Os múltiplos caminhos, digamos assim, da evolução são idênticos nas existências, quanto ao candidato, o despertamento da vida que sucede em vidas. Deus nos oferece tudo o que precisamos. Entretanto, cada um assimila o que aprendeu a assimilar.
Ele está presente em tudo e em todos. Porém, cada coisa e cada ser o sente à distância que a sua evolução permitiu. É por isso que a igualdade torna-se um facto. Desde quando vibra no fundo o conhecimento do porquê somos todos irmãos, não somente espíritos, mas tudo existe visível e invisível na grande casa do nosso Senhor Criador. Desde quando o espírito compreenda de onde veio e para onde vai e qual o seu destino, ele passa a respeitar as leis estabelecidas por Deus. Como fazer o mal nestas condições de almas conscientes da verdade. Os homens do século que se aproxima haverão de cuidar mais do espírito, mas por maturidade. Estão sofrendo as reveses do que fizeram de mal e sofrendo procuram os caminhos do bem, que lhes protegem e lhes dão mais vida. O mal que os chamamos entrará no esquecimento, por não haver mais necessidade da lição. Cada ser humano carrega uma cruz aos ombros. É ela quem valoriza os nossos esforços do bem e os nossos trabalhos de autoeducação. O processo de cada alma está ligado ao tempo, qual a semente, que se lança no seio do sol. O agricultor sabe esperar e confia no tempo para o seu crescimento, a época de frutificar. A alma é uma semente de Deus que obedece às mesmas leis, no sentido de crescer e subir para o Criador. Não há mágica que a faça ser o que não pode. De uma hora para a outra, o que pode acontecer é ela fazer a sua parte para caminhar mais depressa. Porém, para tanto, a maturidade fornece inspiração para a sua disposição. Vejamos que o livre-arbítrio na alma iniciante quase não existe. Ela está mais orientada pelo meio ambiente, onde forças de todo o tipo a induzem para todos os lados. E as experiências começam em todos os rumos. As responsabilidades de acordo com o que já aprendeu. Quem está em cima deve ajudar quem está em baixo. Esta é a lei da cooperação mútua a quem quem está em baixo ajuda inconscientemente quem se encontra mais acima. Vivemos dentro da eternidade, onde Deus guia a todos com o mesmo amor. Ninguém se perde por estarmos por dentro do próprio sítio. Por estarmos todos por dentro do próprio Senhor. Os espíritos que são criados iguais, quanto a tudo o que existe de atributos. Simplesmente o que ocorre é que uns esperam mais depressa, os dois que podem escolher pelo seu livre pensar. Mas no fim, todas as qualidades têm sido despertadas, tornando um todo de atributos espirituais. Eis aí a perfeição, dentro da perfeição do Criador. E vamos entrar na parte de anjos e demónios. Vamos a ver no capítulo 1. Claro. Pergunta 128. Os seres a que chamam arcanjos, anjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente dos outros espíritos? Fechamos esta resposta, que é muito direta e que já quase foi respondida. Não, são os espíritos puros. Os que se acham os que se acham num mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. Esta é a resposta dos espíritos superiores. E Allan Kardec faz um pequeno comentário sobre esta pergunta. A palavra anjo desperta geralmente a ideia de perfeição moral. Entretanto, ela aplica-se muitas vezes à designação de todos os seres bons e maus que estão fora da humanidade. Diz o anjo bom, o anjo mau,
O anjo-luz, o anjo das trevas. Neste caso, o termo é sinónimo do espírito ou do gênio. Tornámo-lo aqui na sua melhor acessão. Então, vamos falar. O reino angélico. O reino angélico é habitado por espíritos puros, capazes de entender a filosofia espiritualista que tem Jesus como mestre por excelência. O anjo, como sabes, já passou por toda a escala, por todos os espíritos passam em busca da perfeição, e essa direita tem um preço, custa sacrifício e inúmeros problemas, se assim as podemos chamar, em dores incontáveis. Se não houvesse esses processos, qual seria o mérito? Seria o mesmo que ocorre com os homens que não passaram pelas escolas, embaraçando-se nas sombras da ignorância. A sabedoria e o humor são duas forças poderosas que despertam a alma com todos os seus atributos. As almas devem ser conscientes de que elas sabem muito pouco das leis espirituais, assim como nós também. Somente o tempo que desenvolve em nós a maturidade é capaz da sequência da vida, e tirando o véu do nosso entendimento, e passaremos então a compreender com mais acerto que nós mesmos na faixa que vivemos. A natureza dá saltos. A verdade entre nós outros é relativa, e se é relativa não sabemos tudo. Muito se fala sobre as coisas espirituais, no entanto, ainda se tem muito que falar, e depois de falado, muito mais há de se conhecer. Quem se amarra parando do conhecimento já possuído começa a morrer. Essa é a morte do espírito temporário. Porém, até despertar em seu íntimo o entusiasmo da vida por o mais saber e o anseio de amar. Todos caminhamos para a perfeição espiritual, queiramos ou não. Esta é a lei redigida por Deus e aplicada na extensão infinita da criação. O espírito angélico, já despertou todas as suas qualidades elevadas, continua a crescer. Nós que somos alunos iniciantes da escola da terra, peçamos aos anjos que nos ajudem a compreender as lições de Cristo, de maneira a que possamos nos libertar da ignorância que ainda tolhe, repito, os nossos passos. Não ter o espírita é a porta das mais convenientes a nos convidar a todos para lições mais profundas, desde quando nos expomos a vivê-las, porque, sendo a verdade, ela tem a capacidade de nos ajudar a libertar. O mundo interno da alma pede reformas urgentes. Se nos esquecemos destes chamados da consciência, entendemos o nosso sofrimento, passando a dor a ser mais aguda. Anjos e demónios são todos nossos irmãos. O tempo haverá de venir um sol para isso, cujas névoas da felicidade se encontrarão dentro das consciências. Vamos à pergunta 129. Os anjos hão percorrido todos os graus da escala? E a resposta é muito direta, e já sabemos. Percorreram todos os graus. Mas do modo que havemos dito, respondem os espíritos superiores, uns aceitam sem murmurar suas missões, chegarão depressa. Outros gastarão mais ou menos tempo para chegar à perfeição. É muito clara esta resposta dos espíritos superiores. Falamos um pouco sobre a evolução dos anjos. Os processos pretendentes da que os espíritos de Deus são ligados, como já falei em várias oportunidades anteriores. Não obstante, todos eles nos levam à perfeição. É preciso dizer mais. O espírito nasce das mãos dos criadores, com os seus atributos, é estar latente, espalhando golpes
do tempo nas mãos do espanco. Leis vigoram por todos os ângulos da grande linha do Senhor, inspirando e movimentando do protozoário aos maiores feitos que dirigem os mundos. Em termos de comparação, poderemos dizer que a linha evolutiva dos espíritos, desde a sua formação à angelitude, como as vidas humanas, desde o berço ao túmulo, as diferenças são enormes entre os seres humanos. Diferenças destas que partem da maturidade, que nunca é igual no tempo de vida de cada ser. Os espíritos, igualmente, são assim. Eles se diferenciam por tempo. Certamente os mais velhos carregam consigo maiores número de experiências, e essas experiências lhe conferem despertamentos mais seguros. Não negamos o livre-arbítrio de todas as criaturas de Deus, porém não podemos nos esquecer das suas limitações em todas as direções que foram chamados a viver. Os espíritos saem de Deus em forma de energia divina, dotados de todos os poderes, pulsam a sua intimidade, conhecendo os segredos da divindade e percorrem todas as estações de aprendizado. Em cada uma desabrocham valores registados pela eternidade, enriquecendo condições para que surja a razão como conquista da sua trajetória. Este processo ainda acaba as pesquisas da ciência dos homens, mas no alvorecer de um amanhã próximo poderemos ter notícias sobre o espírito imortal, sua vida e sua volta ao Criador, da perfeição do espírito filho do mesmo Deus, onde poderá desfrutar das glórias espirituais com plena consciência de si mesmo. É nesta descida e subida, neste esforço permanente do espírito, que a vida torna novas dimensões pelo acervo das luzes acumuladas na sua estrutura íntima, como sendo o Sol em completa conexão com o Sol maior. Podemos dizer que uns sofrem tormentos dos seus próprios erros, outros não. O despertamento dos seus processos sem sacrifícios, enquanto outros foram torturados pelos seus desequilíbrios como ser demónios. O livre-arbítrio se expressa num sentido de difícil entendimento, mesmo para os espiritualistas, não é? Há que dizer isto porque é a realidade. Os que escolhem o mal são os espíritos aos quais faltam os paretes do campo de exceção. Ascensão, perdão. Chamamos de mal, convida a alma para as facilidades inerentes às suas ilusórias conquistas e convida a alma para as... E todos nós, que é mais direto dizer assim, todos nós passamos pelas ilusões da vida. Ninguém parte de Deus retamente, sem nenhum problema. As contradições nós mesmos é que as criamos para nós mesmos a resolvermos, assegurando o próprio mérito do coração, acontecendo o esforço da boa luta. Esta é a pura realidade. E vamos a mais uma pergunta, a pergunta 130. Sendo errónea a opinião dos que admitem a existência de seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas, como explica que essa crença esteja na tradição de quase todos os povos? Esta é uma pergunta de Allan Kardec eu acho que é muito importante. Os espíritos superiores respondem: fica sabendo que o mundo onde te achas não existe de toda a eternidade, e que muito tempo antes que ele existisse já havia espíritos que tinham atingido o grau supremo. Acreditaram os homens que eles eram assim desde todos os tempos.
Vejam bem, a pergunta é bastante importante, ela acredita esta resposta forte, mas muito clara, muito clara dos espíritos superiores. Com as nossas limitadas palavras sobre o Criador, podemos dizer que Deus é uma personalidade individual. Mas se o seu poder se encontra no centro de todas as coisas, no comando de tudo o que existe, feito por ele mesmo. Descida e subida são, pois, a marcha de todos nós para a glória de nós mesmos. É neste sentido que surgiram as palavras anjo e demónio. Em princípio, o demónio é o mesmo anjo, porque tudo foi feito por Deus. É perfeito. O demónio é o que podemos considerar com a descida, o anjo com a subida, para os esplendores da vida, caminho esse pelo qual todos passaremos. Vejamos que se conhece e fala-se mais da Terra que são demónios, porque eles estão mais visíveis no ambiente dela, pela sua materialidade, e os anjos são espíritos mais sutis, que se encontram numa dimensão bem diferente dos homens. Passam despercebidos e pouco sentem as suas presenças. Se nós relacionarmos, o reino dos demónios é a ignorância e o céu dos anjos a sabedoria e o amor. Entretanto, lembraremos que todos são filhos de Deus. Todos trilharam os mesmos caminhos da eternidade. É neste sentido que Jesus, referindo-se aos 10 mandamentos, sintetizou-os em 2 apenas: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Deus é supremo Criador e o próximo é toda a criação. Os 2 mandamentos fundem em um só. Como amar a Deus, desprezando o que Ele fez. Descida e subida são trajetórias indispensáveis para a alma e para toda a vida. E não devemos perguntar ao Senhor o porquê disto. Se Ele é todo sabedoria, certamente o que faz e o que sabe. Se amor é o seu atributo maior e Ele faz, e o que faz Ele, não pode estar sujeito a censuras e desconfianças da nossa parte. Tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Onde haja erros, é por causa dos limites da compreensão. Neste momento, ora ao Senhor para abrir o teu entendimento, dilatando as tuas sensibilidades e logo saberás as equações do que procuras, do que te faz sofrer. Quanto à quantidade de demónios que existe, não nos preocupemos com isso. Eles são nossos irmãos, como são igualmente nossos, e amanhã serão anjos como os que existem nos céus. Porém, deverão passar pelos mesmos caminhos pelos quais já evoluíram, como sendo o seio da conquista dentro das bênçãos do Criador. Para tanto, o tempo é o fator principal das qualidades pregadas. Ninguém fica para a eternidade no mal. Isso é cegueira daqueles que não têm a capacidade de ver. E vamos à pergunta 131. Há demónios no sentido que se dá a esta palavra? Questiona Allan Kardec. A resposta dos espíritos superiores é muito direta. Se houvesse demónios, seria obra de Deus. Mas porventura Deus seria justo e bom se houver criado seres destinados à eternidade, eternamente ao mal e permanecerem eternamente desgraçados? Não há demónios. Eles se encontram no mundo inferior em que habitais e em outros semelhantes. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo, o que julgam agradá-lo pelos meios de abominações que praticam em seu nome. Vejamos esta resposta muito clara e que já tínhamos entendido pelos comentários feitos anteriormente, mas Allan Kardec faz um comentário sobre esta pergunta.
A palavra demónio não implica a ideia de espírito mau, senão na acessão moderna, porque o termo grego daimon, de onde ela derivou, significa gênio, inteligência e aplica aos seres incorpóreos bons e maus indistintamente. Por demónios, segundo a acessão vulgar da palavra, se entender todos os seres e serem realmente malfazejos. Com todas as coisas, eles teriam sido criados por Deus. Ora, Deus, que é soberanamente justo e bom, não pode ter criado seres propostos por sua natureza ao mal e condenados por toda a eternidade. Se não fossem obra de Deus, existiriam com ele desde toda a eternidade, ou então haveria muitas potências soberanas. A primeira condição de toda a doutrina é ser lógica. Ora, há dos demónios no sentido absoluto, falta esta base essencial. Concebe-se que povos atrasados, as quais, por desconhecer os atributos de Deus, admitem suas crenças de divindades maléficas. Também admitam o demónio, mas é ilógico a contradição de que ele faz parte da bondade, um dos atributos essenciais de Deus. Supunha haver ele criado seres destinados ao mal e praticá-lo perpetuamente, porque isso equivale a desnegar a bondade. Os partidários dos demónios se apoiam nas palavras de Cristo. Não seremos nós quem contesta a autoridade dos seus ensinos, que desejáramos ver mais no coração e do que na boca dos homens. Porém, estarão aqueles partidários certos do sentido que lhe dava esse vocabulário? Logo após esses dias deixamos esta passagem aqui. Logo após esses dias de aflição, o sol escurecerá a lua. Não mais dará sua luz. As estrelas cairão do céu, as potências do céu se abalarão. Em verdade vos digo que esta geração não passará sem que todas as coisas se tenham cumprido. Deve-se tomar ao pé da letra tudo e com o evangelho contém. Não precisamos de uma outra prova além do que nos fornece. Não temos visto a ciência contrariar a forma do texto bíblico no tocante à criação e ao movimento da Terra. Não se dará o mesmo com algumas figuras de que serviu Cristo que tinha de falar de acordo com os tempos e lugares? Não é possível que ele tenha dito conscientemente uma falsidade. Os homens fizeram com os demónios o que fizeram com os anjos. Como acreditaram na existência de seres perfeitos da sua eternidade, toda a eternidade, tomaram os espíritos inferiores por seres completamente maus. Os demónios que se devem entender os espíritos impuros, que muitas vezes não valem mais do que as entidades designadas por esse nome, mas com a diferença de ser transitório o estado deles. São espíritos imperfeitos, que se rebelam contra as provas que lhe tocam e que, por isso, as sofrem mais longamente, porém, que a seu turno chegarão a sair daquele estado quando quiserem. Satanás é evidentemente a personificação do mal, sob forma alegórica, visto que não se pode admitir que exista o ser humano a lutar como de potência a potência com a divindade, e cuja única preocupação consiste em contrariar os ciclos. Vejamos que este comentário de Allan é esclarecedor. Eu não o li completamente, que é extremamente longo, mas acho que é esclarecedor. E sobre esta pergunta, vamos falar um pouco do estágio. Recorda-nos a falar da pergunta 131. Pelo correr do estudo que vamos tendo deste livro, notaremos a justiça do Criador com sua bondade e seu amor.
Ainda estamos no assunto dos chamados erroneamente de demónios, que algumas religiões afirmam serem maus desde o princípio e que ficarão para sempre em lugares que também criaram como sendo o inferno eterno. Um punhado de homens esquece que tudo sofre influência do progresso, e esse progresso já se manifesta muito visível das páginas do tempo e nos convida a retificar os velhos erros de uma filosofia não menos velha. Se foram criados de demónios, carregando as nossas paixões inferiores e apresentando as nossas próprias feições, claro que os demónios somos nós. E fomos nós, antes de conhecermos a verdade. As mudanças da lei de Deus que domina e orienta a eternidade das coisas. Nada fica estático. Tudo se modifica e para ser melhor. Desde as primeiras manifestações de vida até às potencialidades espirituais. Cá para nós procuramos entender as mutações ordenadas e induzidas pelo próprio Criador. Precisamos compreender que tudo existe na criação, se encontra estágios diferentes uns dos outros, mas em completo movimento da força do que cresce. Movimento esse é que podemos chamar, como já foi feito anteriormente sobre Deus. Disse Jesus, em se referindo aos espíritos malfeitores. Eles não são maus, apenas ignorantes. Eles merecem o perdão por não compreenderem a força do bem dentro de si mesmo e somente o tempo poderá despertá-los para a luz do verdadeiro entendimento. Toda a maldade, sem exceção, desconhece a eficiência do amor. Depois passados a viver num desvio de fraternidade, colhemos os seus efeitos valiosos, esquecemos por completo o mal e condicionamos a sua mente apenas às diretrizes da caridade. Estamos numa sala escura se acendemos se acendemos um fósforo, desculpem, estou com o nariz um pouco a falar, acendemos um fósforo, a luz ilumina aquela sala. É isso que faz falta em espíritos. É por isso que a doutrina do espírito que vive o cristianismo afirma e reafirma a não existência de demónios, tal como pintados por menos sem compreensão e por almas que conhecem a bondade divina. É bom que pensemos nisto. Se existem anjos, todos, anjos que foram sempre anjos e demónios foram sempre demónios, onde está a vontade de Deus pelos seus filhos, a igualdade. A razão caminha igualmente para a perfeição e ela está se enriquecendo da intuição divina de modo a aceitar a verdade. A única coisa que fica dependente das circunstâncias é o tempo que vai falar pelos acontecimentos. A última palavra sendo que os espíritos benfeitores falam do próprio tempo. E antes de entrarmos, vamos terminar por aqui o capítulo 1. Para a semana entraremos no capítulo 2 da reencarnação dos espíritos, onde iremos falar sobre o objetivo da reencarnação, a alma e o materialismo. E hoje ficamos por aqui. Espero que tenham gostado de episódio 10 para o episódio 20 do estudo do livro dos espíritos. Mas antes, quero agradecer a Deus, agradecer a Jesus, aos nossos guias, aos nossos amigos espirituais, por este momento de paz e discernimento, para entendimento desta obra importantíssima para todos os homens, o livro dos espíritos. Obrigado, que assim seja. Mas antes de terminar, gostaria de ler um canto para este tempo e o chamado período de Natal. Uma mensagem de Natal de Joana de Anjos, onde nos recorda sobre o auxílio incessante de Jesus à nossa missão. Diz Joana de Anjos: não desperdice a oportunidade de mostrar que o Natal de Jesus é permanente
compromisso de amor entre os céus e a terra através dele, que se faz a ponte entre os homens e Deus e que continua vigilante e amigo, pronto para ajudar e conduzir todos aqueles que desejam a plenitude. Com esta mensagem, me despeço. Até para a semana. Tenham um Santo Natal com Jesus. Obrigado.